quando tivemos o afundamento de navios mercantes brasileiros, né, na costa do litoral nordestino, começou em Sergipe, né, e vai se estendendo por todo o litoral, Pernambuco, Bahia, e a guerra chegou aqui no litoral do Ceará. Lá no quartel não foi distribuído para outra companhia. A dentro do exército, a gente tem que fazer o que eles querem. Construída a base do Cocorote, que já num cenário de guerra efetiva, construída com grande rapidez, atendeu até o final do conflito essas operações militares dos americanos. Aí começou a morar lá, então são moradores, ó, em 57 já estava a dona Josefa morando lá na Casa Mata. Minha mãe trabalhava para um americano que veio para fazer exatamente esses bunkers e ele ofereceu para minha mãe, né? A participação do Ceará ela foi bastante significativa. Antes da guerra, o Brasil estava passando por uma turbulência política, havia todo um contexto, vamos dizer assim, na época do Estado Novo, Getúlio Vargas, e quando tivemos o afundamento de navios mercantes brasileiros, né, na costa do litoral nordestino, começou em Sergipe, né, e vai se estendendo por todo o litoral, Pernambuco, Bahia, e a guerra chegou aqui no litoral do Ceará. Nós temos pesquisas historiográficas que registrou aqui, na costa do Camusim, em torno de 2 navios foram torpedeados por submarinos alemães, chamados U-Boats alemães. E isso causou uma comoção nacional. Começou ali no Rio de Janeiro, as pessoas querendo que o Brasil tomasse uma atitude, né, rigorosa, uma atitude de rompimento das relações diplomáticas com os países do eixo, na época formado por Alemanha, Itália e Japão, os eixos, né? E Getúlio Vargas, por questões políticas ambíguas, era simpatizante dos alemães no início da guerra. Havia toda uma parte do governo que simpatizava pela política alemã, né? Eu ia com um primo meu, que já em Tupigaitu, esse primo meu já em Tupigaitu, Murilo. Eu ia com ele para o colégio. Aí quando eu vi o rádio dizer que todos aqueles que tivessem 17 ou 18 anos se apresentassem ao exército. Aí eu fui com ele me apresentar ao exército. Eu fiquei, mas eles não aceitaram ele. Aí resultado, depois que eu fiquei no exército, eu fui para o quartel. Lá no quartel não foi distribuído para outra companhia. Nessa mobilização foram mais de 300 cearenses. Mais de 300 cearenses em todo o Nordeste, em todo o interior do estado, voluntário, fora os que já eram de carreira, os que já estavam servindo, né, na força, né? Que serviam aqui no 23 ou no 29. Esses cearenses eles vão se incorporar às unidades febianas, vamos ter várias unidades febianas. Uma delas é a Companhia de Recompletamento de Pessoal. O que seria essa companhia? Eram companhias que eram reservas táticas. Por exemplo, morria uma unidade de infantaria, precisavam de 20 homens numa unidade. Aí eles tiravam dessa unidade. Eram forças táticas, né? Forças de reserva. Então, a maioria dos cearenses foram nessa companhia de recrutamento, né? Para ficar esperando para atuar no fronte, né? No fronte para poder ter condições de combater os alemães. Inicialmente foi criada a base do PC. Ela surgiu ainda num contexto de não beligerância, não havia guerra ainda entre os Estados Unidos, o Brasil contra o eixo. E o PC foi construído disfarçado de um aeroporto civil. Quando a guerra efetivamente trouxe a presença dos Estados Unidos e do Brasil, então as atividades e as operações militares se tornaram evidentes e durante um certo tempo o PC atendeu a uma rota de logística militar americana chamada Rota do Atlântico Sul, por onde passavam vários aviões
em busca de materiais estratégicos e o transporte desses aviões também para os cenários de guerra. Aqui onde nós estamos, no Estoril, funcionou o USO, United Service Organization, que era um local de distração e lazer dos militares americanos. Foi inaugurado em 1944 e no final da guerra foram encerradas suas atividades. Ao final da guerra, as estruturas foram entregues ao governo brasileiro. Aqui no caso, a base aérea do Cocorote foi escolhida como a base aérea a ser efetivamente operado como aeroporto civil e como aeroporto militar. O PC foi praticamente abandonado, não houve mais operações e o patrimônio lá, o imóvel onde ocupava a base do PC, ela foi depois dividida entre duas instituições federais aqui e posteriormente usada como a pista de pouso e decolagem foi usada como autódromo da cidade e depois o que sobrou ainda da pista foi usada pela Prefeitura Municipal para programas residenciais de baixa renda. Eu conheci, por exemplo, a dona Josefa. A dona Josefa, o esposo dela era artesão e ela chegou, disse que encontrou desocupado em 1957. Aí começou a morar lá, então são moradores, em 57 já estava a dona Josefa morando lá na Casa Mata, no equipamento do tempo da base velha, né? Aí tinha os galpões que tinham as famílias que vieram, que eram funcionários da base velha, da base nova, né, do Cocorote. E o seu Domingos, que eu conheci aqui no sítio PC, disse que ele era um dos que ajudava a segurar as correntes quando o Zeppelin chegava na década de período da guerra, né? Nasci e me criei aqui, né? E me casei, continuei morando aqui. Aí meus pais faleceram, aí meus filhos, né, agora, aí aqui mora eu e 3 filhas. O bunker ficou sendo uma casa, né, para uma das minhas filhas. Ela mora nela. Era bem escondidinho mesmo, só aparecia aquela parte lá de cima, daquele cimento para lá, e era bem... E aqui, ó, isso aqui é uma altura, dessa mesma altura aqui, como que fosse para proteger essa frente. De mostrar que o Brasil estava ali para defender a democracia, defender a liberdade, se eu quero frisar isso. Estávamos ali para libertar um povo, que era o povo da Itália, sofrido. Foi uma beleza. Aí meu menino batendo, já tirava a boina, sacudia para cima, batendo palma, todo mundo, com a boina. Era uma alegria enorme. Mas o resultado, acalmar o povo, era muito grande. Todo mundo queria vir para o Brasil. Todo mundo queria vir para o Brasil.